Começando mais uma Maná Diária com você, eu quero falar com você sobre um título: O dono da verdade sempre tem razão. Aí você me pergunta, mas quem é o dono da verdade? O dono da verdade são os donos da verdade. São aquelas pessoas que se acham sempre certas. Elas nunca erraram, elas não erram, elas não escutam, simplesmente elas são dono da verdade. E ela sempre vai dizer para você que o que ela diz, ou ela, quando eu digo, é a pessoa, não é masculino, feminino, não. É o dono da verdade, pode ser mulher como pode ser homem. Sempre tem razão. E você não consegue dizer para aquela pessoa que aquela pessoa está errada, porque essa pessoa é dona da verdade. Como dona da verdade, ela vai sempre contestar com você e vai dizer que o pensamento dela é que está certo, não o seu. E isso é muito triste, porque a pessoa não muda, a pessoa sempre está na sua razão. Mesmo que lá no seu íntimo, a pessoa sabe que ela está errada, que ela não está com essa razão. Mas mesmo lá no íntimo, ela não dá o braço a torcer, porque ela quer sobressair sobre você, em tudo. Em tudo ela vai ter razão. Se você falar que é pau, ela vai dizer que é pedra. Mesmo que o objeto seja pau. Ela é a dona da verdade. Ela, a pessoa, dona da verdade. E isso é muito desgastante quando você tem razão em tudo e você não vê qualidade no outro e você só vê defeitos. Por quê? Porque você é o dono da verdade. Então, tudo que você diz, você acha que é lei. A lei se cumpre em você, não se cumpre na lei. Se cumpre na própria pessoa que tem razão. Porque a pessoa que tem razão, ela faz sua própria lei. Ela determina uma coisa e aquilo que ela determina é aquilo que tem que ser. E, na verdade, a verdade é Cristo. Né? Para muitos, Cristo ainda vai voltar, ainda vai chegar. Né? Voltar, a gente sabe que ele vai voltar. Mas para muitos, Cristo ainda vem, ainda não chegou. Para muitos, Cristo ainda não chegou. Mas eu não quero chegar nessa posição, não quero fugir do foco do dono da verdade, se ele tem razão. A razão é uma coisa que a pessoa incute na sua cabeça e ela é dominadora. A razão é dominadora, porque tudo que ela fala e o que ela determina é aquilo que tem que ser. Por quê? Porque ela acha que a verdade está nela. E trazendo para a palavra de Deus, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele nunca, na palavra de Deus, ele nunca contestou ninguém, achando que a pessoa, ele falava por parábolas, para as pessoas entenderem aquilo que ele estava passando, aquilo que ele queria passar de conhecimento para a pessoa. Ele não dizia assim, é isso, não. Ele vinha com uma parábola e ele falava de várias parábolas. Era uma vez uma vinha
e ele ia contando sobre a vinha, ele falava da parábola a parábola das 10 virgens, e ele ia falando por parábola, né? Era 10 virgens, 5 era nécia, 5 era prudente. A parábola do filho pródigo, né? Que ele quis dizer ali, naquela situação toda, que aquele pai, que aquele filho foi embora, aquele pai é claro, lógico que aquele pai é Deus, né? Que só Deus mesmo, o filho apronta 1000, ele conta que o filho ele pediu a herança e quis ir embora, e ele foi embora como dono da verdade, porque naquele momento o filho pródigo ele tinha razão, ele achava que ele tinha razão, não, eu quero parte da minha herança, eu vou embora viver a minha razão, porque eu me sinto dono de mim mesmo e agora eu não quero mais viver nessa casa, eu vou embora. Então, Jesus falava por parábola. Parábola, por quê? Porque ele foi, o filho foi, mas o pai aceitou o filho de braços abertos. Por quê? Porque Deus, ele, apesar de ser o dono da verdade, porque a verdade está em Deus, está em Cristo, ele não ostentava essa verdade. Deus não ostenta a verdade, ele é a verdade. Agora, o ser humano, ele ostenta a verdade, porque tudo nele é melhor, tudo aquilo que ele faz é melhor. Se uma pessoa erra, o dono da verdade, ele diz, mas se fosse eu não faria desse jeito, eu faria de outro. Se fosse eu deixaria tudo no lugar certinho. Então, o dono da verdade, se ele perder alguma coisa, ele está com razão, ele perdeu. Mas se o amigo estiver do lado e perder, ele diz, eu não perderia isso, de jeito nenhum, porque eu sei muito bem onde botar minhas coisas. Então, ele está sempre com razão. Se ele estiver fazendo alguma coisa de errado, assim, uma coisa que esteja transgredindo a lei, ele vai ter razão. Ele vai chegar num tribunal e ele vai dizer que não fez. Não, eu não fiz nada. Mas ele sabe que por dentro ele fez. Ele errou, ele matou, ele roubou, ele está ali para ser julgado. Mas ele está na razão. Não, ele vai negar até o fim. Ele vai negar até o fim que ele errou. Uma pessoa que erra, ela raramente, só mesmo uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que tem um temor de Deus, que vai reconhecer o seu erro. Do contrário, ele não vai reconhecer. Ele vai ter razão o tempo todo. E o dono da verdade, ele apronta 1000, mas ele acha que o outro é que está errado. Porque o outro que errou, porque ele não fez nada que pudesse agredir alguém. O dono da verdade, a razão dele leva ele a cometer coisas terríveis. Primeiro que as pessoas começam a observar nele ou nela que a razão dessa pessoa é uma razão mentirosa. É uma razão que não tem sentido. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai tentar, de todas as formas, dizer para você que ela está certa. Mesmo que ela esteja num tribunal, sentada num banco do réu, ela só vai estar errada quando a justiça fizer a justiça na vida dela. Porque, do contrário, ela vai aprontar 1000. Você já viu alguma pessoa que comete um adultério dizer que ele adulterou?
Não, ele vai adulterando, ele vai modificando dentro da casa dele. Vai ficando diferente, vai tratando os filhos diferente, vai tratando a mulher diferente, mas é raro o homem ou a mulher, ele ou ela, que vai dizer que está adulterando. Por quê? Porque se sente dono da verdade. Tá vivendo o seu momento, tá muito bom, tá muito agradável. Então, a pessoa, mesmo que sabendo que dentro dela tem um conflito, que ela está fazendo uma coisa errada, mas ela sempre, ou ele, ela, a pessoa, vai estar na razão. Porque o dono da verdade, ele jamais vai dizer que está errado. O errado é aquele que corrige ele. Aquele que corrige ele, que chega para ele e diz assim, olha, para ela, olha, você não está de acordo com os padrões da vida, você está andando na contramão da vida. A pessoa vai dizer, não, você que está errado, porque você está olhando para mim de forma diferente, você está implicando comigo. Você é louco, você é louca. Você está falando besteira. O dono da verdade sempre tem razão. Ele vai sempre arrumar um argumento até buscar o seu passado para poder ter razão em cima de você. Ele vai buscar, ele vai lá no seu passado, ele ou ela, vai lá no seu passado, se você tentar corrigir qualquer coisa daquela pessoa, tentar ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa, ela está na razão, mesmo que ela esteja pisando na bola, mas ela vai estar na razão e ela não vai te escutar. Ela não vai te escutar, ele não vai te escutar, porque é o dono da verdade. E o dono da verdade acaba, no final, tendo um final muito triste, porque as pessoas começam a perceber que aquela pessoa, ela nunca vê qualidade no outro. Ela só vê a qualidade dela. Ela tem qualidade em tudo. Até quando ela está fazendo as coisas erradas, ela tem qualidade. E o outro que tenta corrigir é o outro que está errado, que não tem razão, que está se metendo na vida dela, que está fazendo isso tudo na vida dele. Por quê? Porque o dono da verdade sempre tem razão. Só que se a gente for ver o exemplo de Cristo, mais uma vez falando, ele jamais, claro que Deus sempre disse que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então Jesus é o dono da verdade, mas Jesus, ele nunca veio para julgar se você pisar na bola, fizer alguma coisa errada. Jesus, ele não vai te discriminar e vai dizer para você que você está errado. Não. Ele vai te mostrar o caminho certo. Ele vai dizer para você, ó, cuidado. Como ele vai dizer se eu não ouço ele falar? Ele vai falar na palavra dele, na Bíblia. Ele vai falar com você através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai mostrar a você, ele vai incomodar você a você ver que você está trilhando numa verdade falsa. Uma verdade onde você está elevando o seu ego. O dono da verdade, ele tem um ego muito lá em cima. Mas para ele ter o ego dele lá em cima, ele bota o outro para baixo. Porque ele tem sempre razão, ele é o melhor, tudo que ele faz é melhor, tudo que ele faz é bom. O que o outro faz, ele nem percebe. Ele só percebe o que o outro faz quando o outro, sem querer, erra. Né? Porque todos nós erramos e às vezes o outro erra, aí ele vai ver. Ele não vai ver a qualidade do outro. Ele vai ver o defeito e ele vai apontar o dedo e vai dizer, aí, tá vendo aí? Você está fazendo isso. Porque o dono da verdade, ele quer uma faísquinha
sua que você faça de alguma coisa para que ele possa argumentar contra você. Sabe por quê? Porque às vezes você não dá brecha para ele falar alguma coisa de você, mas ele vai procurar de todas as formas criticar a sua vida, porque ele é o dono da verdade. A vida dela está certa, a sua é que está errada, na concepção da pessoa que é o dono da verdade. Porque o dono da verdade sempre tem razão e nunca vai ver qualidade no outro. Ele sempre, você pode se pintar de ouro, você pode se botar ouro da cabeça aos pés, você pode provar para aquela pessoa que você está certo. Mas o dono da verdade, ele vai esperar você dar uma escorregadinha. Quando você der uma escorregadinha, é tudo o que ele quer. Porque aí ele vai usar aquilo de arma contra você. Sabe por quê? Porque ele é o dono da verdade. E o dono da verdade sempre tem razão. Mas só que Deus conhece. E ele é a verdade, Jesus é a verdade, o caminho é a vida. E como ele é a verdade, e ele sabe quem mente e quem não mente, porque Deus, ele abomina a mentira, ele abomina o pecado, ele pode amar o pecador, mas ele abomina o pecado. Porque o dono da verdade nada mais é do que aquele que aponta para você e vê todos os seus erros e nunca estende a mão para dizer que você está certo. O dono da verdade, tudo dele é melhor que o seu. Tudo que você mostrar para ele, você pode ter uma coisa mais cara que você conquistou, mas ele vai dizer para você, ele vai fingir que nem vê. Ele vai procurar conquistar uma coisa melhor que a sua e vai chegar para você e vai mostrar. E mesmo que a sua seja melhor, mais cara, ele vai botar um defeito porque ele é o dono da verdade. E ele tem razão em tudo. E tudo aqui, ele só faz aquilo que ele quer. Ele nunca vai fazer aquilo que você pede. Sabe por quê? Porque ele é o dono da verdade. E o dono da verdade sempre tem razão. E onde tem um dono da verdade, ali tem confusão. Porque ninguém suporta conviver, ninguém suporta viver com o dono da verdade. A gente vive alimentando o outro, mas não um comendo aquilo que é do outro e achando que está certo. A verdade, só tem um que tem a verdade, que eu conheço. A verdade está em Cristo, ou está em Deus. A verdade, Deus é um só com Cristo. E quando nós temos o temor de Deus, o Espírito Santo mostra para nós que nós erramos, porque nós erramos todos os momentos, mas o dono da verdade não erra. E se ele erra, ele sabe que erra, mas fica quietinho, caladinho, não fala nada, ou então abafa você, abafa a sua voz, porque sabe que você está falando a verdade e essa verdade está batendo de frente com a verdade dele, que é falsa, que não é realidade. Então, o dono da verdade, ele sempre tem razão. E ele sempre vai querer prevalecer na sua vida. Não deixe o dono da verdade, da terra, ter razão, porque a razão vem de Deus. Ele, sim, é o Senhor de todas as coisas. Ele pode ditar na sua vida e você tem mais que obedecer. Agora, os donos da verdade têm uma porção por aí fora. E todos eles têm razão, né? Só não tem razão aquele que não massagear o ego dele. Aquele que não massagear o ego dele ou dela, do dono da verdade, aquele jamais, nunca vai ter razão. E pelo contrário, ele vai abominar de tal maneira porque ele não vai suportar conviver com você, porque você não vai dar razão ao dono da verdade.
porque o dono da verdade, infelizmente, ele está sempre certo, mas o certo dele é para poder diminuir você. Não deixe que ninguém diminua você. Seja você. E acredite numa coisa, o dono da verdade um dia cai por terra, porque a verdade está em Cristo. E toda a verdade que está no dono da verdade é mentira, porque ele não pode existir uma pessoa que tem razão o tempo inteiro. Nós somos falhos e erramos, e temos muito erro e muita culpa, muita coisa. O dono da verdade, ele não se sente culpado perante você. Ele se sente culpado quando ele bota a cabeça no travesseiro. Aí ele se sente culpado, mas ele não dá o braço a torcer jamais, porque ele é o dono da verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E saiba de uma coisa, o dono da verdade, esse é Jesus. E ele quer reinar na minha e na sua vida. E se você se acha dono da verdade, tire esse título da sua vida e deixa Jesus entrar de fato, de verdade na sua vida. Porque aí você vai ter sim uma verdade verdadeira na sua vida. Porque você vai deixar de ser o que você é e você vai ser uma pessoa humilde e não vai ser uma pessoa arrogante. Porque o dono da verdade, ele é arrogante. Ele está sempre certo e ele tem arrogância. Então, que você seja humilde e que você possa acreditar em Cristo e não nas pessoas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Amém? Fique na paz.